Nájila, 24 de setembro de 2016. Dos valores universais, o perdão. Boa tarde a todos. Na semana passada nós trabalhamos um pouco acerca da justiça. Nós tínhamos planejado trabalhar semana passada sobre o perdão, mas de manhã, quando fiquei refletindo sobre o perdão, me veio que sem um conceito de justiça, sem uma fundamentação de justiça em nós, sem que nós estejamos trabalhando o sentido da justiça, fica muito difícil nós sermos efetivamente pessoas que alcançam a capacidade do perdão. Porque o que fundamenta o perdão, especialmente a justiça, é o sentido de dar a cada um o que é seu, reconhecer o direito da pessoa de ser ela, não querer dela o que ela não tem para oferecer. E quando porventura resolvermos querer de alguém o que ele não tem para oferecer, conseguirmos, pelo espírito de justiça que alcançamos, enxergar que ele não alcançou aquilo e que, portanto, ele não tem para oferecer. E que nós vamos ter que, como disse a nossa irmã Ana Maria, quem sabe, nem ter que perdoá-lo. É compreender para não chegar à necessidade do perdão. Mas se porventura tivermos chegado à necessidade do perdão, que a gente naquele momento consiga reconhecer pelo padrão de justiça, o espírito de justiça que alcançamos, e nesse reconhecimento de que não podemos dar a alguém, querer de alguém o que ele não tem, e não querer de alguém o que ele não tem, é dar a ele o direito que ele tem à nossa compreensão, ao nosso atendimento, à nossa solidariedade. Aí entram todos os demais valores, entra a caridade, entra a solidariedade, entra a fraternidade, compondo então um estado de justiça que vai nos permitir, a se ter que perdoar, perdoar. E se não tivermos chegado ao ranço de ter que perdoar, nem ter que chegar a esse nível de ter que perdoar. Eu, para embasar nosso trabalho de hoje, eu quero ler uma frase. Tem algumas coisas que não são frases, né? São um verdadeiro texto em poucas palavras, do Brahma Kumaris. Não sei se todos sabem, Brahma Kumaris é uma associação, é uma sociedade extremamente ligada à construção do ser. Então eles têm universidade no sentido da construção do ser, academias de yoga, bem reconhecida, e eles têm representações em mais de 150 países. Alguns países representações oficiais e em outros países são pequenos grupos que se reúnem. Antes de ler o nosso texto do nosso evangelho, vou ler esse texto deles. O perdão, eles têm um círculo onde que chama roda de valores. E eles vão alinhando ali os valores nesse círculo. Eles dividem o círculo. Quem quiser entrar na internet, inclusive consta na internet. Então aqui tem um centro ali, eu não sei o que está escrito. E aí cada compartimento desse aqui, eles alinham um valor e a gente clica nesses compartimentos e vem uma frase acerca daquilo, um conceito ligado àquele valor universal que está naquele compartimentozinho. Muito legal. O do perdão, eles dizem: o perdão surge de maneira natural quando entendemos que cada ser age de acordo com o seu mundo interior. Muitas vezes desconhecendo, inclusive, o mal causado a si e aos outros, ao planeta e ao cosmos. É o conceito de perdão deles. Como é que nós temos que enxergar o mundo, as pessoas, as coisas, para conceder o perdão, né? Então ele diz, o perdão surge de maneira natural
quando entendemos que cada ser age de acordo com o seu mundo interior, muitas vezes desconhecendo o mal causado a si, o mal causado a si mesmo, aos outros, ao planeta, ao cosmos. No nosso dicionário de língua portuguesa, o conceito de perdão é remissão de pena, ou seja, se eu penalizei alguém, conceder o perdão é fazer a remissão dessa pena que eu o penalizei. É desculpa, que é desculpar a pessoa, tirar a culpa, desculpar, que é o mesmo que desculpabilizar, indulto, absolvição. Aí nós vamos ler agora uma página do nosso Evangelho, que está no capítulo 10, que é de Paulo, a página. Perdoar é pedir perdão para si mesmo. Olha que lindo. É dentro do que a Ana colocou, né? Se eu não consegui compreender meu irmão, fiz um embate, eu fiz um impacto tal que construí sentimentos, construí máculas, onde eu estou tendo que perdoá-lo, eu tenho que primeiro pedir perdão a mim. Não é pedir perdão ao outro primeiro, porque quem sabe se eu for pedir perdão ao outro, eu até vá com mais arrogância e já perde parte do sentido. Não é? Coisa é forte. Então vamos voltar. Perdoar é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis perceber que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz, eu jamais perdoarei, porque este pronuncia a sua própria condenação. Gente, é importante a gente saber que essa condenação não é uma condenação de um juiz exterior. Não é um juiz de fora que vai nos dar essa condenação. Na medida que eu não perdoo, eu me condeno a viver aquele sentimento. Eu me apeguei a um sentimento pobre. Eu me apeguei a uma fonte de máculas para a minha própria consciência. Você se condenou. Isto. Estou me condenando a postergar este sofrimento. E o que é mais grave é que quando nós vamos postergando sentimentos não nobres, como tudo no cosmos funciona na base da incerteza, porque há uma dinâmica, e nessa dinâmica nós não sabemos, nós nunca saberemos em que alguma coisa pode desdobrar. Exatamente nós não sabemos. Mas nós sabemos que se estamos nos alimentando, nos nutrindo de elementos bons, há uma probabilidade grande de se desdobrar em elementos bons, desdobrar em coisas boas, até mesmo pelo processo da sintonia, da frequência que eu estou emitindo. Quando nós vamos postergando resolução de situações ruins, de padrões baixos, de padrões de vibração baixos, nós já sabemos que o desdobramento não tem muita chance de ser bom. A chance é muito pequena. Para não dizer que ela praticamente não existe. Porque no desdobramento, aquilo vai se avolumar em coisas ruins. Então vamos lá. Vou repetir a frase já que eu parei.
Ó, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque este pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobriríeis que fostes o agressor? Que fostes o causador? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão susceptível, mas essa é ainda mais uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Ele necessita da vossa indulgência. Admitamos, porém, que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente responsável. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será vosso mérito se vos mostrardes clemente, porque, para não haver responsabilidades no mal, é porque já tendes mérito para o bem. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. Então não fez perdão. É esse o perdão segundo os evangelhos? É esse o perdão segundo o nosso Mestre Jesus Cristo? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança o véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus, sabedoria e bondade divina, não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Nós vamos começar por uma colocação que ele fez aqui. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Ele não nos diz que temos que esquecer os fatos. Porque no dia em que nós esquecêssemos um fato na nossa vida, esquecer, estamos falando de esquecer, é aquilo de não lembrar, nós colocaríamos em risco a nossa própria vida e a de nossos irmãos. Porque nós teríamos desenvolvido técnica para apagar registros da memória. Nós temos técnicas e, graças a Deus, temos disponíveis para nós toda uma linha de valores universais
para sabermos administrar os eventos e registrá-los como evento integralmente e construir um padrão de cultura para cada evento. Cultura é, eu coloquei aqui terra, água e coloquei uma semente de alface. Estou fazendo uma cultura de alface. Depositei no copo terra adubada, depositei água, depositei a semente e estou cultivando. No nosso interior, o tempo todo, nós produzimos culturas, sempre cruzadas com a base que nós já trazemos. Trazemos um acervo. Os eventos nós vamos vivendo, e vivência é um acontecer de eventos, e nós vamos trabalhando esses eventos e produzindo a cultura interna nossa com eles, graças a Deus. O que todos os bons educadores, de educadores encarnados, educadores desencarnados, orientadores de casas espíritas, orientadores pessoais de cada um de nós aí, o que eles nos orientam é que neste véu nós possamos sempre, através dele, enxergar o evento e por ele estará passando a essência. Qual foi a essência que eu construí com este evento? Descobri, pela quantidade que eu ofendi essa senhora, que eu jamais poderia tê-la tratado dessa maneira. E como ela é parte de uma irmandade de 10 bilhões de pessoas, eu deverei aprender a ter mais cautela para com ela e para com todos os demais. Sobrou a lição da cautela. Passa pelo véu essa essência e eu vou trabalhando-a. E o registro está lá embaixo. O evento está lá. Porque ele será o nosso grande orientador. Não para levantarmos situações pesadas na nossa alma, nem para culpabilizar a nós nem a terceiros, mas na medida do nosso possível ir aprendendo a assumir responsabilidades sociais e assumindo responsabilidade sobre nossos atos, nós vamos conseguindo, inclusive, entender até onde cada irmão nosso consegue assumir responsabilidade. Nós haveremos de estar muito cuidadosos na construção efetiva da qualificação de cada um de nós como ser para viver esses valores como justiça, perdão e todos os demais. Porque imagina qual é a nossa situação hoje. Vamos fazer um paralelo entre os primeiros homens que chegaram à Terra e nós. Quem sabe chegaram à Terra, suponhamos, um grupo de 30 pessoas. Ou mesmo que for 300. Ou mesmo que fosse 3.000. Distribuídas num planetão, que na época era um planetão. Guardadas distâncias entre elas. Quando as pessoas vivem mais distantes umas das outras, elas, por natureza, aprendem a falar pouco, elas aprendem a ser silentes, porque elas passam horas sozinhas. Elas aprendem a conversar com elas mesmas. Conversar de início com as forças da natureza, que era o que elas reconheciam. Depois foi alcançando um sentido de Deus, conversar com Deus. Alcançou o sentido de espíritos, conversar com os espíritos encarnados. São pessoas mais silentes. Na medida que esse povo foi procriando com essa terra generosa aí, foi procriando, hoje
somos isto aqui. No último censo é 7, mas segundo o irmão Grino, o irmão Locádio, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. 10 bilhões de pessoas. A vida no campo foi ficando difícil com relação à vida na cidade. Não é que ela foi ficando difícil. A vida no campo evoluiu para facilidades nunca vistas. Hoje a gente tem máquinas agrícolas, uma represa que você faria levando meses, com pessoas ali cavando com uma picareta, tirando terra com uma pá, e você cozinhando para elas, buscando água lá na bica, num pote sobre a cabeça, buscando tudo no lombo de si própria. Hoje vem automóveis, a água está na torneira, a máquina, você contrata uma máquina que é assustadora. A máquina é assustadora, porque ela consegue destruir um pedaço de terra em poucos minutos e transformar numa represa. Então as facilidades chegaram ao campo. Por mais que as facilidades chegassem ao campo, a vida na cidade passou a ser mais convidativa. Os brilhos das cidades e os holofotes, isso fez com que as cidades estivessem cada vez mais populosas, e nós estamos aí hoje amontoados. E não queremos deixar de estar amontoados. Pergunta se eu quero voltar a viver lá. Tem a máquina, tem a água, tem a TV, tem a geladeira, tem forno, tem fogão a gás, tem tudo lá. Tem natureza, tem tudo. Eu quero, sou de lá, quero voltar. Um grande grupo de contemporâneos meus, e patrícios, e etc., e conterrâneos, que saíram de lá porque as coisas eram difíceis, aprenderam a gostar dos brilhos da cidade. E estão aí. Poderíamos voltar e deixar mais espaço para os senhores que são urbanos. Por direito, eu acho que seria justo, né? Nasceram já urbanos, têm mais direito a fazer um envelhecimento com menos gente, e eu que trago toda uma desenvoltura para o rural, eu devo retornar e deixar mais espaço para essa gente. Pergunta se faço isso. E pergunta se outros fazem. Só fazem aqueles que não fizeram uma boa adaptação à cidade. Os que não construíram vínculos, inclusive comunitários. Eu agora fiz um trabalho na minha cidade, no 7 de setembro, em que eu pude perceber os poucos que retornaram, porque era um trabalho, era um grande evento na cidade, que acontece anualmente, e que todos os ausentes vão. Eu nunca tinha ido, foi minha primeira vez fazer um trabalho junto ao AA da cidade, Movimento de Alcoólicos Anônimos. Percebi, nisso eu pude encontrar uns 3 que retornaram, só 3 da minha geração, dos que eu conheci, e eu trabalhando com obra social há muito tempo, já desde lá, conheço todos os que saíram da minha geração e conheço, portanto, os que voltaram. Só voltaram 3. É um número muito pequeno. Isso para nos mostrar o que é o chamamento da cidade grande. Ou mesmo o chamamento para uma cidade um pouco maior do que aquela muito pequena. Isso nos permite viver, eu não diria nos obriga, porque não é obrigatório. Qualquer um que quiser voltar, vai voltar. Qualquer um que quiser mudar para longe, muda. Mas essa grande aglomeração de pessoas em pequenos espaços, que é o número de pessoas no Rio de Janeiro, número de pessoas na cidade de São Paulo, faz com que nós vivamos muito próximos uns dos outros, nos exponhamos muito. Então nós fazemos uma exposição nessa exposição. Nós não conseguimos ficar calados, nós não conseguimos ficar sem nossas reclamações, nós não conseguimos ficar sem expor a nossa alma. Porque quando nós nos expomos fisicamente
para um grupo grande, nós trazemos transcrito em nós o que nós somos. Nós nos expomos. Esse contato íntimo com pessoas e com um número que é no mínimo 2 vezes os que estão encarnados, de espíritos desencarnados, nessa interação intensa, nós aumentamos nossa sensibilidade mediúnica. Aumentar nossa sensibilidade mediúnica nos permite aumentar nossa leitura, nossa capacidade de leitura do outro. E nós fazemos isso é uma conquista, mas é uma conquista que às vezes flui sem a devida construção dos valores universais num nível de assentamento deles em nós. E nós somos capazes de o tempo todo nos incomodar. Nos incomodamos porque esta moça, eu não gosto do batom que ela usa. Nós não somos assim. Infelizmente. Nós não estamos aqui falando para espíritos encarnados, nós temos que falar de coisas daqui da terra, lastimável, né? Eu não gosto do jeito que ela se assenta no trabalho. Eu não gosto do jeito que ela deixa a mesa. Quantas vezes ela levanta para ir ao banheiro? Eu não gosto de como ela fala comigo. Eu não gosto de como ela me dá bom dia. Um bom dia de deboche é o jeito da pessoa, mas a gente resolveu achar. E assim nós vamos. Criticando sem massa crítica. Porque quando nós temos massa crítica boa, nós criticamos positivamente. Eu sou capaz de, se eu tiver massa crítica boa, e a pessoa é uma trabalhadora que faz uma bagunça tal na mesa que ela se perde, a produtividade dela cai, silenciosamente eu vou ver aquilo e vou com dignidade reagir. Eu vou todos os dias orar para aquela pessoa ir conseguindo estabelecer critérios de administração para ela administrar melhor os espaços. E vou inclusive imaginar, meu Deus, se a mesa de trabalho dela é assim, como será o banheiro da casa dela? Corre até risco de saúde. Como será a cozinha? Porque uma coisa está ligada à outra. Isso quem tem uma massa crítica boa. Como será, por exemplo, o quarto de dormir? Será que ela se organiza? Será que ela permite que os armários tenham ventilação? Ou amontoa muita coisa? Nunca abre, nunca leva luz, nunca leva vento, nunca põe aquilo para tomar sol, para arejar e tira um pouco para doar, ou para fazer alguma coisa para... Massa crítica boa vai fazer com que a gente caminhe por essa via de começar a pedir a Deus, aos espíritos bons, porque a gente vai olhar, inclusive, e dizer: eu não tenho condições de falar com ela no tom certo, da maneira certa, com a profundidade necessária para ela não se ofender. Mas eu tenho certeza que os espíritos bons serão capazes de falar com ela, ou encaminhar alguém para falar. Essa é a crítica com massa crítica. Quando ela flui sem massa crítica, ela é cruel. E ela nos leva a construir situações onde nós teríamos que construir verdadeiros estados de pedir perdão a nós mesmos. Mas dificilmente, sem massa crítica, nós também tenhamos condições de reconhecer que precisamos do perdão para a nossa própria pessoa. Nessa caminhada que os espíritos chamam de proxemia, nessa caminhada na proxemia, que é os indivíduos muito perto uns dos outros, trocando campos, nós ainda temos uma outra situação que nós temos o dever de construir
aptidão para o perdão, porque nessa interação muito intensa, né, nessa proximidade onde o meu espaço de sentido não pode ser respeitado, todos nós temos um espaço de sentido. O ideal é que ele fosse respeitado, que eu dormisse, se eu tenho que dividir vaga com moças, nós tivéssemos condições de ter uma distância mínima uma da outra. Se eu tivesse que dividir mesa de trabalho, né, tá essa sessão aqui e tem 10 funcionários, há um espaço mínimo de distância entre uma mesa e outra, para que as pessoas tenham seu espaço de sentido respeitado, que é no mínimo um braço nosso somado ao braço do irmão. Por exemplo, me colocar na ponta desta mesa, estender o meu braço, o meu vizinho estender o dele, e o mínimo que nós não entraríamos em muito desequilíbrio, que já é contraindicado, mas esse é o mínimo do mínimo. Mas será que nós temos isso? Isso faz com que as fragilidades de nossos irmãos entrem em maior exposição. Fragilidades que ele ali manteria em equilíbrio. Ele lá no cantinho dele, ele bem quieto trabalhando, ele sendo respeitado, ele não tendo que tropeçar na mesa do amigo, tropeçar na cadeira para ir ao bebedouro beber água, tropeçar na próxima cadeira para ir ao banheiro. Ele, com esse espaço de sentido respeitado, aquelas fragilidades que estão por ser resolvidas nele, iriam recebendo os alimentos e os nutrientes necessários, nutrientes morais, nutrientes afetivos, nutrientes culturais, para ele ir se constituindo e aquelas fragilidades se transformarem em fortalezas. Quando nós vivemos muito apertados, essa exposição faz com que a pessoa não consiga manter aquilo dentro de si, expõe junto. E ela às vezes entra em desequilíbrio, fala conosco coisas que ela não falaria. Num mundo com essa característica de sensualidade exagerada, isso mexe com os equilíbrios das pessoas no sentido da sensualização. É capaz de um rapaz chegar e fazer uma cantada extremamente indiscreta, que ele não faria se ele tivesse seu espaço de sentido respeitado. É capaz de uma moça começar a fazer assédio a um rapaz ou até a um senhor casado mesmo, que ela não faria se ela tivesse os espaços dela respeitados, e um processo de educação trabalhando dignamente a cultura. E nós temos que reconhecer que nisso tudo nós estamos num momento crítico, e que, sendo crítico, nós temos que saber que precisamos, com muita fé em Deus, na orientação dos bons espíritos, à luz das nossas preces, nos precaver de ter que viver perdoando, através do reconhecimento dessas questões todas, que são questões que existem de verdade, e que não há o culpado. Há o culpado pelas mesas nos escritórios estarem muito juntas. É uma questão do momento. O momento é este. Nós poderemos, e quando os antropólogos estão trabalhando isso, graças a Deus os sociólogos estão trabalhando isso, graças a Deus os filósofos estão trabalhando isso, essa gente toda trabalhando, com muita fé em Deus, vai começar a reconhecer essas questões, vão começar a pensar diferente, a organizar diferente. Nós agora já estamos aí na iminência de ir diminuindo cada vez mais o trabalho com carteira assinada. Isso significa que muita gente vai trabalhar nas suas casas, através das vias tecnológicas, então esses escritórios abarrotados de gente têm seus dias contados. Acontece que ele tem seus dias contados a título da eternidade.
Mas ele não tem seus dias contados no que diz respeito à nossa reencarnação. E nós temos que pensar nessa encarnação. Não adianta eu pensar, os escritórios abarrotados estão com os dias contados. Tá. Mas vai ser para minha encarnação? Ah, não. Então eu tenho que desenvolver estratégias internas minhas, observando a vida como está, como ela está, não é o que ela é o que ela está, ir reconhecendo que há pontos delicados, mas que trazemos condições de inteligentemente, afetivamente, pensar esses pontos delicados e desenvolver nossos métodos de nos administrar nisso. Para, se tivermos que perdoar, efetivamente perdoarmos, porque reconhecendo pela justiça que aquela pessoa merece o nosso entendimento, ela merece a nossa compreensão. Ela é um filho de Deus que, se eu já estou além dela no que diz respeito a qualquer assunto, eu tenho mais ainda dever de acolhê-la na minha alma. Eu posso não poder acolhê-la fisicamente comigo. São coisas diferentes. Há pessoas que nós podemos acolher fisicamente conosco. Há pessoas que nós sabemos que, como cristãos, nós acolhemos na alma, mas não podemos acolher fisicamente no que diz respeito a uma proximidade maior. Mas também aí reconhecermos que nós não podemos acolhê-la, não é porque ela seja ruim. Eu não trago prontidão para o que necessário seria na lida com ela. Ainda não trago essa paciência toda, reconhecer que ainda não trago essa solidariedade toda, reconhecer que ainda não trago essa fraternidade toda. Eu deveria ser mais fraternal, eu teria que ser mais indulgente, não sou, e não sendo, vou feri-la, vou machucá-la. Isso, porém, não me impede de ser extremamente fraterna naquilo que eu já alcancei. No nível que eu já alcancei, ser o máximo. E reconhecer que o meu máximo, infelizmente, não é suficiente para lidar com ela com dignidade. Porque trabalhar o perdão, e o perdão é isso, o perdão é aquilo. Mas será que é isso mesmo? E será que eu vou conseguir fazer perdão? Primeiro se eu permitir que se avolumem situações de desgaste. Muita energia. Hã? Muita energia. Muita energia. E essas coisas não... Colocamos em movimento, por exemplo, eu permiti que entre mim e a Socorro avolumassem situações que foram ficando desgastantes e situações extremamente desgastadas mesmo. Tudo isso movimenta um turbilhão de energia. Trago habilidade para saber administrar? Aí nós temos que ir para e passo. A caminhada está acontecendo, seja qualquer, irmos observando e sabendo recuar. Ou já apaziguar. Ou já orar e pedir a Deus que nos permita entender o que temos que fazer, o que devemos fazer. Porque o perdão, a eficiência maior é quando ele vai acontecendo ao longo da caminhada. Estou na caminhada do desgaste com a minha irmã Socorro. Nós duas estamos tendo uns impactos acerca de alguma coisa. Nessa caminhada eu já tenho que ir medindo palavras, avaliando situações. E um outro detalhe importantíssimo, seja em grupo de trabalho, seja em grupo de família, caminharmos para diálogos agendados.
agendar conosco, primeiro, e praticamente cozinhar aquele diálogo na prece e no convite aos bons amigos espirituais para que eles nos ajudem a constituir efetivamente o diálogo. É planejar o diálogo, constituir o projeto, de preferência com um caderninho, a cadernetinha de R$1 que anda no bolso para todo lado, vai anotando ali elementos básicos necessários naquele diálogo. No dia seguinte, lê o que anotou, corta um, introduz outro. Depois que ele está agendado conosco, agendar com aquelas pessoas ou com aquela pessoa, se for o caso. Para que nossos níveis de perdão estejam à altura das nossas possibilidades. Porque a primeira coisa que nós temos que reconhecer é aqui: somos aprendizes. Adoro. Eterno. Somos aprendizes. Eu não sou pós-doutorada em perdão. Não sou doutorada, não sou mestrada, não sou sequer alguém que concluiu um ensino de 3º grau, nem de 2º, nem de 1º. Nem de 1º grau. Será que eu tenho um 1º grau concluído em nível de excelência em perdão? Será que eu posso ter essa certeza que eu tenho esse 1º grau concluído? Então, se esse perdão já estiver, a necessidade deste perdão já for num volume que eu deixei que ele ficasse maior do que eu vou conseguir? Hã? Vou me perder. Somos capazes de nos perder. Somos capazes de entrar em desequilíbrio, inclusive orgânico. Porque você tem a consciência de que precisa. A consciência de que temos que perdoar, nós temos. Hã? Mas ao mesmo tempo, não trazemos a sustentabilidade para qualquer situação. Por exemplo, se eu me permitir, no exemplo que dei da minha irmã Socorro, eu e minha irmã Socorro fomos entrando em impacto e não nos detivemos. Recebemos uma herança de família, vamos dar um exemplo bem comum. E na tal da divisão da herança e da escritura da herança lá no 5º ofício, nós duas fomos nos atrapalhando porque cada uma quer um pedaço maior. E se sente com direito que ela ficou em casa cuidando dos velhos, eu saí, vim embora, larguei lá e ela ficou cuidando e eu não, mas agora ela tem maior direito e eu não acho que tem, porque se ela ficou, mas ela também comeu e viveu e não pagou aluguel, e eu paguei aluguel. Olha, isso é coisa que acontece de verdade. Todos os dias. Hã? E todos os dias, tá. E daí nós duas fomos deixando que isso fosse avolumando. A gente não chamou a Aninha, que é advogada, para sentar conosco e tentar ajudar a fazer uma conciliação, né? Não pediu essa médium aqui para fazer um gabinete de orientação, para a gente também fazer uma moderação. Não fomos buscando os recursos das moderações. E existem N, inúmeros, mas a gente não foi buscando. E daí nós duas chegamos a uma situação de um rompimento. E olhe que é capaz até de acontecer de uma liquidar com a vida da outra. Esse nível de perdão aí, será que nós trazemos condições de fazer? Quem sabe tenhamos que ir para a tarja preta, que é a psiquiatria. Mas será que é justo? Voltando à justiça, será que é justo a nós nos permitirmos ter que ser dopados no futuro? Porque são as últimas escalas do perdão aqui na Terra?
Nós hoje conhecemos inúmeros casos de pessoas que foram vivendo aborrecimentos, atropelamentos, atropelamento que eu falo é atropelamento afetivo, atropelamento social, atropelamento na linguagem, e foi ficando cada vez mais rude um com o outro, rude. Começa primeiro desânimo de dialogar, depois entra em processo de melancolia, depois entra em tristeza profunda, depois entra em depressão. E aí? E é capaz de ter que ir para o psiquiatra. É uma forma de perdão? Acaba surtindo. Uma condenação. Uma condenação. E na Terra, primeiro nós temos que considerar a mentalidade, nós temos a mentalidade materialista. Nessa mentalidade materialista, nós viveremos o tempo todo essa combinação do ser, nós somos um ser, frente a um conjunto de ideias materialistas que encaminham ao sentido do ter, e nós temos que ter o cuidado de nos administrar como ser diante da situação do ter. Já sabendo que ter aqui é necessário, tenho que ter casa para morar, tenho que ter transporte para me transportar para os lugares, tenho que ter roupa para me apresentar, posso chegar aqui sem roupa, tenho que ter um sapato, tenho que ter um chinelo, tem que ter uma enxada para limpar o quintal da minha casa. No mínimo tem que ter uma vassoura e um rodo para limpar o apartamento. Nós temos que ter. E temos que ser. E as pessoas que estarão convivendo conosco também têm que ser, também são e também têm que ter. E nessa expressão delas como pessoa, elas expressarão o que elas já são, combinado com o que elas conseguiram manipular de cultura na combinação do ser com o ter. E nós não vamos poder exigir que elas tenham feito essa manipulação no sentido positivo da palavra, viu, gente? No sentido real dela, que é colocar elementos. Aqui já tem uma base, e eu vou adicionando elementos que estão chegando. Estão chegando as ideias ligadas ao ser, vindas de todos os nossos irmãos. Estão chegando ideias ligadas ao ter, vindas também de nossos irmãos. E nós estamos recebendo e vamos combinar esses elementos que recebemos conosco. E vamos apresentar o produto possível a cada um de nós. E nossos irmãos apresentarão o produto possível a eles. Nem mais e nem menos. E às vezes nós nos iludimos. Que aliás é uma das coisas bem comuns aqui na Terra, é a ilusão. Ah, mas ele nasceu da mesma mãe que eu, do mesmo pai, teve as mesmas ofertas, teve a mesma educação e ele se comporta dessa maneira comigo. Eu esqueço que ele é um ser. Como ele teve a mesma mãe, teve pai, teve educação, teve isso, teve aquilo, mas no ter. Esse material que chegou a ele, ele combinou com o que ele é. E nós vamos ter que reconhecer isso. E cada vez com mais cuidado, porque cada vez nós estamos mais próximos uns dos outros, cada vez escancarando mais no nosso frontal o que somos, não porque passamos a transcrever melhor para o frontal. E está mais escancarado porque o nível de leitura de cada um especializou muito. Todos os recursos dos últimos séculos foram sempre num progresso de aumento da nossa capacidade de leitura. Hã? Em terapia, acho que não precisa ir ao médico fazer exame. Você lê pela pele, pelos olhos, lê pela íris, língua, a íris.
Pela cor da pele? A íris. Pela necessidade? E será que daqui a um tempo, nós vamos ter que ler íris por equipamento? Nossas próximas encarnações aqui, O próprio espírito, né? leremos a íris de nossos irmãos. O espírito também. Num primeiro momento, a gente desenvolveu o instrumento. E lemos através do instrumento. Já tem. Mas quem gabaritou o instrumento? O homem. O homem. Na imanência com o Criador. E o homem, na imanência com o Criador, vai acabar lendo a íris. Como eu tenho certeza que todos aí leem. Às vezes até não acreditam. Às vezes até não dão valor. Ele não está preparado. Às vezes não dão valor a tal ponto de não obedecer. Depois é que diz, meu Deus, mas eu tive esse pressentimento. Por que que eu não? Por que que eu não acreditei? Por que que eu não fui fiel ao meu pressentimento? Já é um momento, já é uma leitura e muito qualificada. Logo, logo estaremos lendo a íris. Para nossas próximas encarnações, leremos íris. Mas enquanto não lemos, vamos ser fiéis à teoria da incerteza. Não ficar... Porque quando nós somos pessoas que temos muita certeza, nós criamos expectativas acerca de irmãos nossos. E quando a gente faz a expectativa, a gente passa a cobrar da criatura em cima da minha expectativa. E quando ele não age de acordo com a minha expectativa, eu faço a guerra e aí eu vou ter que construir o perdão. Mas é mais fácil não fazer a guerra. É mais prático. Nós haveremos de nos iluminar e à luz do amor nós conseguirmos não fazer tanta expectativa acerca dos outros, agirmos mais na incerteza, porque na incerteza, inclusive, nós vamos nos qualificando a fazer olhares mais profundos. Eu olho para essa senhora e, por exemplo, não tenho certeza de ela estar se sentindo bem neste ambiente. Como eu sou uma pessoa que compõe o ambiente, uma das que compõe o ambiente, na incerteza, eu já passo a cuidar mais da minha presença aqui, qualificar a minha presença para que eu possa depois afirmar para mim mesma, no que eu pude, eu tentei fazer o meu melhor. No que eu pude, tentei fazer o meu melhor. Quando eu ajo na certeza, eu digo assim, estava tudo bem, se ela não gostou, é problema dela. Que ela não se sentiu bem. Como assim que ela não se sentiu bem? O problema é dela. O problema é dela. E não é, o problema não é dela. O problema é de todos nós que não conseguimos compor um momento onde esse ser se sentisse acolhido. Quando nós vamos pela expectativa, nós corremos o grande risco de ter que viver sempre no momento seguinte, quando alcançarmos uma sensibilidade melhor, quando alcançarmos uma massa crítica melhor no sentido do amor, da fraternidade, da justiça, nós nos sentirmos no dever de pedir perdão. Mas quando a gente chega a pedir perdão, pessoas sofreram muito sob as nossas rédeas. Isso, muito bem. O irmão Grinho e o Dr. Leocádio sempre falam que expectativas a gente só pode ter de nós mesmos, né? Só esperança, porque só a gente se conhece. A gente nunca conhece o outro. Não. Porque a expectativa, a gente nunca sabe o que o outro é capaz, é possível, o que está pronto, né, para receber. A gente tem esperança, a expectativa a gente só pode ter. Cada um tem um tamanho a gente vai sempre se dele. Você não frustrar pode fazer quando o maior outro nem não menor. responder. O tamanho dele é aquele. Isso. E eu só vou me prejudicar por ficar maculando. Porque nós maculamos a nossa consciência, nós turvamos o nosso caminho,
nós turvamos a nossa vivência ali quando vamos construindo esses materiais que vão ter que sofrer o tratamento do perdão. A gente sofre no próprio corpo. Sofre, porque o corpo é quem recebe, Da nossa consciência. sofre no corpo, porque a consciência já vem sofrendo antes, é o espírito. O espírito, ele faz toda a transmissão da informação para o perispírito. O perispírito é que vai, eu não diria injetando, porque é um nome muito pesado, muito material, né? O perispírito vai perpassando esse material para o corpo físico. Os três trazem leituras, os três trazem inteligência, e os três estão trabalhando de forma unida ali. Não tem como o corpo não receber esses eflúvios ruins, desses estados ruins de alma. Porque ele funciona, ele existe na interação. Isso tudo tem um porquê, não tem nada que não seja explicado, né? Não tem. Tudo não é o acaso, gente. Tudo é regido pela nossa consciência. Isto, na interação com o cosmos, com todos os elementos que estão à nossa volta. Não é também, o espiritismo não vê a consciência sozinha. Isso, ela não está sozinha, ela tem Ela é na interação com todos os demais. Hoje eu estou saindo daqui um pouco melhor. Hã? Hoje eu vou sair daqui um pouco melhor. Obrigado, Nádia. Ah, de nada, obrigada a vocês. Dona Nádia, como é que ficam em casa de Alzheimer, aquele espírito que está junto ao corpo ali, continua junto dele? Continua junto, continua aprendendo, continua fazendo leituras, só que o que acontece ali é no sistema neurológico. Né? O espírito continua trabalhando, mas o neurológico sofreu um sério dano. O Alzheimer é morte exagerada, morte de um número exagerado de neurônios. Esses neurônios mortos, isso a ciência já conseguiu mapear, graças a Deus. Esses neurônios mortos fazem pequenos focos inflamatórios, porque ele morre literalmente e fica podrezinho ali, realmente. Aí esse neurônio podre aqui contamina seu vizinho. E contamina também o outro vizinho, e o outro vizinho, e o outro vizinho. Aí a pessoa vai sofrendo verdadeiros danos em regiões grandes. Tanto que o cérebro de pessoas de Alzheimer, que desencarnam com Alzheimer, o cérebro parece um queijo furadinho. São as regiões que neurônios morreram, contaminaram os vizinhos que morreram também, e aquilo vai necrosando e vai formando furos ali. Aí com isso eles perdem as conexões, porque o cérebro está todo perfurado. Regiões em que vinha aqui uma conexão, aqui faz uma conexão, mas morreu esse pedaço, não faz a conexão. Entendeu? Aqui há uma conexão, esse pedaço aqui morreu, deixou de existir a conexão. O espírito continua aprendendo e continua trabalhando. Continua. O espírito só se afasta, no entendimento espírita, o espírito só se afasta do corpo físico no desencarno, só com desencarno. Não se afasta durante o sono, não se afasta em coma, não se afasta... Não. O que nós, graças a Deus, temos, enquanto espíritos, é a capacidade de visitar, a capacidade de ser não local. Ou seja, o espírito não é preso a um local. Ele está encarnado aqui, está neste corpo, mas ele é capaz de visitar um irmão na China. E é capaz de visitar um no Canadá. E é capaz de visitar um desencarnado. E o desencarnado está numa frente de trabalho até num outro planeta e será capaz de
nós dois nos encontrarmos desde que nossos padrões de frequência façam sintonia. Porque o espírito não é energia, então ele emite padrões, ele emite através do seu processo vibratório, ele está emitindo onda o tempo todo, e essas ondas são livres para viajar cosmo afora. Não é o espírito que saiu do corpo. Eu acho que isso até é importantíssimo a gente colocando na casa espírita, porque ainda há até espírita que pensa que no sono o espírito sai do corpo e larga o corpo sozinho ali. E já fizemos atendimentos em gabinetes aí, em que a pessoa dizia que saiu e que depois para voltar teve trabalho e que o problema de doença dela é porque no retorno ela se atropelou. Olha que grave, né? Porque não é isso. Imagina que Deus permitisse uma coisa dessa, que a gente dormisse e saísse para visitar o irmão na China e o retorno, a coisa não acontecesse adequadamente. Isso não é o que acontece. O espírito continua, é claro que graças a Deus, uma sociedade organizada, como estamos já, né? Que nos deitamos em quarto protegido, fechado, cama limpa, nos deitamos, inclusive após uma prece, um pedido e um posicionamento no sentido de reciclar, para amanhã estar bem, para cumprir nossas missões, etc. Nesse período que nós estamos ali, deitadinho, sem nos expor a tanto risco, desde que não tenhamos comido um leitão para deitar, uma feijoada, né, um sanduíche cheio de mussarela e gordura e salame, etc. Desde que tenhamos tido também esse cuidado, nós estamos num processo de uma certa segurança, onde o espírito pode se despreocupar um pouco deste conjunto e se ocupar em grau de mais excelência com seus encontros com amigos espirituais. E aí nós, inclusive, acordamos, às vezes, com lembrança